Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raimundo e hoje eu, em conjunto com a Renata, a qual tanto ela quanto eu somos integrantes do programa Residência Pedagógica da Biologia que está atuando aqui na escola de vocês, vamos apresentar através desse vídeo algumas teorias que surgiram durante os anos e que levantam a questão de como surgiu a vida na Terra. Você já parou para pensar? Bem, teve uma época em que os cientistas, os pesquisadores, eles começaram a pensar nessa questão. A seguir falaremos a respeito de duas teorias bastante conhecidas e que tentam explicar a origem dos seres vivos, a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Bem, a teoria da abiogênese, ou também conhecida como teoria da geração espontânea, acreditava que alguns tipos de seres vivos poderiam ser gerados espontaneamente a partir da matéria sem vida, ou mesmo pela transformação de outros seres vivos. Um exemplo clássico dessa teoria é a crença de que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo é que o lodo dos rios eles poderiam dar origem à vida a alguns anfíbios e répteis. Tal teoria não resistiu à expansão do conhecimento científico e aos rigorosos testes feitos por alguns cientistas, que afirmavam que a vida surge somente pela reprodução de seres da sua própria espécie. Tal teoria ficou conhecida como teoria da biogênese. Experimento de Redi. Em meados do século XVII, muitas pessoas acreditavam que larvas e vermes surgiam a partir da carne em putrefação. Redi acreditava que essas larvas, na realidade, eram estágios iniciais do ciclo de vida de moscas e começou a realizar trabalhos para confirmar tal fato. Para provar sua teoria, Redi colocou animais mortos em um frasco, cobrindo-os com gaze fina e deixou outros frascos abertos, permitindo assim a entrada e saída de moscas. Ele tinha, portanto, um experimento perfeito que seguia à risca o método científico. Depois de algum tempo, Redi percebeu que nos frascos que estavam fechados não apareceu nenhuma larva, diferentemente dos que estavam abertos. Sendo assim, ele conseguiu provar que as larvas não surgiam a partir da carne em putrefação, e sim das moscas que botavam os ovos na carne. Se a teoria da geração espontânea fosse realmente correta, no frasco coberto com gases deveria surgir larvas. Entretanto, esse fato não ocorreu, confirmando assim que essa teoria não era verdadeira. Oi pessoal, meu nome é Renata e vou dar continuidade ao conteúdo, falando um pouco sobre a história da abiogênese. A teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, ela perdeu forças com os experimentos de Redi, mas voltou a ser utilizada para explicar a origem dos micro-organismos. A teoria realmente parecia adequada, pois naquela época era difícil imaginar que seres tão simples pudessem surgir por meio da reprodução. O inglês John Needham, em 1745, realizou um experimento. Ele distribuiu um caldo nutritivo em vários frascos que em seguida foram fervidos por 30 minutos e imediatamente fechados com rolha. Passado alguns dias, os caldos estavam dominados por micro-organismos. Imaginando que a fervura elimina tudo que havia no caldo original, ele argumentou que só havia a explicação de que o surgimento dos micro-organismos dentro dos vidros fechados era a partir da geração espontânea. Pouco tempo depois, o italiano Lazzaro Spallanzani refez o mesmo experimento, só que de uma maneira diferente. Ele preparou 8 frascos com caldo nutritivo, previamente fervido, sendo que 4 deles tiveram seus gargalos derretidos no fogo para adquirirem vedação hermética, e os outros frascos foram fechados convencionalmente com rolhas, como fizeram Needham. Alguns dias depois, haviam surgido micro-organismos apenas nos frascos arrolhados. Spallanzani chegou à conclusão que a vedação ou tempo de fervura utilizado por Needham ou ambos havia sido incapaz de impedir a contaminação. Needham e Spallanzani, após isso, entraram em discussão.
Para terminar sua comprovação, Spallanzani então quebrou os gargalos fundidos de alguns frascos, que ainda se mantinham livres dos micro-organismos, expondo seu conteúdo ao ar. Em pouco tempo, eles ficaram repletos de micro-organismos, mostrando que a fervura prolongada não havia destruído a força vital do caldo. Needham contra-argumentou mais uma vez, sugerindo a hipótese de que o princípio ativo, embora deteriorado pelo longo tempo de fervura, se restabelecera com a entrada de ar fresco, permitindo que os micro-organismos surgissem espontaneamente. Dessa vez, Spallanzani não conseguiu elaborar um experimento para descartar o contra-argumento de Needham, e a controvérsia não foi resolvida. Louis Pasteur foi um cientista francês responsável por derrubar a teoria da abiogênese e levantar a teoria da biogênese, além de ser conhecido por suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Em um de seus experimentos, Pasteur distribuiu caldo nutritivo em 4 frascos de vidro, cujos gargalos foram amolecidos ao fogo, o que permitiu serem esticados e curvados na forma de um pescoço de cisne. Em seguida, o cientista aqueceu o caldo até sair vapor, deixando que depois o caldo resfriasse lentamente. O objetivo dele, ao curvar os gargalos, era manter livre a entrada de ar, mas fazendo com que as partículas em suspensão ficassem retidas nas paredes do gargalo curvo, que assim funciona como um filtro. Apesar de o caldo estar em contato direto com o ar, não surgiram micro-organismos em nenhum dos 4 frascos com pescoço de cisne, preparados por Pasteur em seu experimento. Micro-organismos presentes no ar ficavam retidos nas curvas do gargalo e não conseguiam chegar ao líquido do frasco. Para confirmar essa hipótese, Pasteur quebrou o gargalo de alguns frascos, verificando que, em poucos dias, seus conteúdos ficaram repletos de micro-organismos. O experimento demonstrou que o surgimento de micro-organismos em caldos nutritivos se dá pela contaminação por germes provenientes do ambiente externo e não por geração espontânea, como os cientistas antes dele acreditavam nisso.